Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal. Após o pregão desta sexta-feira, dia 1º de julho, o Ibovespa vai apresentando aqui uma alta de 1,52%. Eu digo que vai apresentando que está próximo aqui de entrar no leilão de fechamento, não fechou ainda o mercado, mas está em boa alta. O Ibov conseguindo romper a resistência desses dois topos aqui, revertendo completamente esses dois fortes pregões para baixo, que inclusive no decorrer da semana eu tinha uma leitura que seria menos provável um movimento, principalmente de poucos pregões já rompendo lá para cima. O Ibov conseguiu romper, ou seja, uma sinalização importante que o Ibov gerou nessa semana. Observe aqui no gráfico semanal a semana caminhando para uma alta superior a 4%, chegou a perder a mínima da semana passada e conseguiu reverter, superando não só a máxima da semana passada, como também máximas anteriores, que basicamente aqui, máxima semana anterior, máxima da semana aqui mais para trás, são dois topos no gráfico diário. Então, essa região, que seria importante agora para o Ibovespa, se sustentar acima dessa região, ou seja, os movimentos corretivos que vêm a acontecer aí, devido a esse movimento um pouco mais esticado para cima, principalmente pelo gráfico intraday, se sustente acima da região por volta dos 51.800 a 51.200, aquela região que estava funcionando bem como resistência, agora seria importante ela funcionar como suporte, mesmo que venha fechar abaixo, mas que gere alguma sinalização de alta aqui nessa região aí, acima aí dos 51 mil pontos a partir da próxima semana. Isso aumentaria a chance do Ibov caminhar para essa região de resistência na casa dos 53.200 e a máxima desse topo por volta dos 54 mil pontos. Na sequência temos para comentar mini índices. Mini índices chega a recomendar algumas operações, sendo que a maioria delas, na verdade quase todas, foram canceladas. Apenas uma foi executada e essa operação não deu certo. Quando o mini índice estava fazendo aqui esse movimento de subida, nesse movimento de subida, se a gente olhar aqui, foi um movimento forte para cima, gerou esse movimento para baixo, e nesse movimento de subida havia uma possibilidade do mini índice respeitar a máxima do dia e gerar uma movimentação aqui para baixo, ou seja, iniciando uma formação de topo duplo aqui no gráfico de 10 minutos. Dentro dessa formação, eu optei por recomendar uma venda se perdesse a mínima aqui deste candle. A mínima desse candle era 52.825. Não executou no primeiro candle e aí executou no seguinte, quando perdeu esse 52.830. Só que logo depois que executo, o candle seguinte não consegue fechar abaixo da região ali que tinha sido superada em termos de resistência, que poderia funcionar como suporte, e terminou com esse fechamento funcionando como suporte. Eu já reposicionei o stop de forma mais curta possível na faixa dos 52 mil, na superação de 52.910. Esse stop foi acionado neste candle. Depois disso volta para baixo, fica aqui de forma mais confusa respeitando a resistência e depois gera um único movimento aí subindo aqui para um fechamento aí de pregão, esticando mais para cima aí no intraday. Olhando aqui para essa operação, a perda foi de 0,16%, capital total menos 0,14%. PETR4, a Petro terminou o dia apresentando alta, terminou não, né? Vai estar caminhando para uma alta aí por volta de 4,5%, acima dos 4%, caminhando para um fechamento acima da resistência dos R$ 9,75 e apontando para a resistência dos R$ 10. Depois de R$ 10 tem R$ 10,25 e na sequência dois topos na casa dos R$ 10,50. R$ 10,50 e R$ 10,54 seriam as resistências mais importantes pela frente na Petro, que nesse momento está trabalhando aí dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes e agora com um novo pivô de alta na ação. Seria importante também, da mesma forma para a Petro, não voltar mais a trabalhar abaixo, principalmente da região de R$ 9,40, por volta de R$ 9,40. Usar essa região aí de R$ 9,50 a R$ 9,40 como suporte. Depois disso temos aqui a Vale 5, só para comentar em termos de fechamento da semana. A Petro também reverte uma provável sinalização que ela tinha, que ia iniciando apontando para uma sinalização de topo no gráfico, um topo descendente no gráfico semanal, e está conseguindo fechar acima e ir caminhando para um fechamento acima da máxima da semana anterior, apontando justamente para essa região de topo anterior aqui no gráfico semanal, a favor de uma tendência de alta, dentro do que eu já comentei as resistências aqui no gráfico diário. Vale 5 terminando o dia aqui apontando com a alta de 1,84%, tá? Em torno aí de 1,84%, pode até ampliar essa alta. Também aqui em cima da região de resistência, essa não conseguiu superar completamente as patamares dos dois topos anteriores, não na casa dos 13,28 e outro por volta dos R$ 13,44, mas por enquanto caminha para isso, para esse rompimento. Para uma compra na ação seria interessante também o próximo movimento de baixa ficar um pouco mais travado aqui, não caminhar muito para baixo, principalmente não voltar muito para baixo aqui da região dos R$
R$1,80, se sustentar acima desse patamar para buscar aqui uma entrada num provável rompimento desses topos aqui no decorrer da próxima semana, ou seja, dá uma lateralizada e depois rompe aí para cima a Vale 5. Na semana apresentando aqui a alta de 8,77%, também nesta semana o ativo iniciou apontando para uma formação de topo no gráfico semanal e por enquanto vai revertendo essa sinalização. Seria importante na próxima semana conseguir romper justamente essa região aqui dos R$13,44 para retomar a sua tendência de alta, principalmente do gráfico diário aí para cima. Depois disso temos aqui para falar de Tube 4. Lembrando, se a análise está sendo útil para você de alguma forma, por gentileza, dê um like nela, um joinha aí no YouTube. Desde já agradeço a sua valiosa audiência. YouTube, depois de uma pancada para baixo no início aí da semana, a ação conseguiu engatar 4 pregões fortes para cima, romper a máxima do topo anterior, romper a máxima desse topo aqui, ou seja, ela anulou a tendência de baixa e reverteu para alta, que a gente pode até chamar isso aqui de uma formação de fundo duplo na YouTube 4. Neste sentido, o próximo movimento de baixa seria interessante ficar atento para a gente buscar aí uma possibilidade de compra de fundo ascendente em cima desse papel, depois de ter quebrado essa sequência de topos e fundos descendentes aí na YouTube 4. Então seria interessante, na semana vai apresentando alta 7,03%, próxima semana pode trazer a oportunidade na ponta compradora aí mais para o meio e o final da semana. Falando em termos de swing trade. TBLE3, Tractebel, está terminando o dia aqui praticamente estável, menos 0,1%, mas o fato mais interessante que eu vejo é que o ativo vinha ali de uma lateralização. Olha, se a gente olhar para o gráfico diário, fica claro essa lateralização, vinha de uma lateralização ali no gráfico semanal e gera um candle muito forte para cima, apontando para o rompimento aqui dos 38,74, podendo caminhar para a região de número redondo dos R$40. Neste sentido, numa retomada de tendência de alta aqui no gráfico diário, é um ativo para a gente ficar também atento. Numa movimentação para baixo, caso não ganhe força, chance de buscar uma compra de fundo ascendente ou mesmo, sendo um pouco mais ousado, rompimento aqui dessa resistência localizada nos 38,74, que é essa que eu acabei de comentar aqui no gráfico semanal. Também temos aqui para falar da SUSB5. Nesta retomada aí, nessa recuperação do Ibov, a SUSB5 vai ter um pregão muito forte para cima, no pregão de hoje 6,09%. É um ativo que encontra-se ainda em tendência de baixa, mas vai trazendo uma primeira sinalização de provável mudança dessa tendência aí, ou seja, um ativo para ficar atento, pois iniciando uma formação de fundo ali ascendente no gráfico semanal, tende a trazer oportunidades na ponta compradora aí no decorrer da próxima semana ou um pouco mais adiante no decorrer do mês de julho. E por último o GPA3. O GPA3 terminou o dia aqui, vai terminando o dia aqui apresentando queda de 1,35%. Essa ação que a gente tinha uma recomendação de compra nesse ativo, ela abriu com gap de alta. No primeiro momento não executei essa entrada. Quando ela veio para baixo dos R$71, inclusive abaixo do fechamento do pregão anterior, invadindo, olhando ali para o gráfico 60 minutos, invadindo essa região aqui de suporte, que era antiga resistência, depois dessa abertura aqui em cima, eu optei por executar esse ativo abaixo aí até dos R$70,90, na expectativa de que batesse nessa região e já voltasse para cima, assim como a gente fez na operação de venda em cima de VEG3, em cima da Vale 5, que abriram com gaps acima do preço da entrada, acima, na realidade, abaixo do preço da entrada, como foram operações de venda, e depois voltaram para cima do preço da entrada, e aí sim eu executei a entrada nesses ativos. Foi da mesma forma em cima de GPA3, só que na primeira hora de pregão ela já rompe a região dos R$70,29, que para mim, ou seja, ela voltando para baixo aqui de uma região que para mim ela não deveria mais ter voltado para baixo, nem mesmo oscilado abaixo desse patamar. Quando ela oscila abaixo desse patamar e tenta aqui uma recuperação, eu opto por sair já dessa posição no mesmo momento, ou seja, no mesmo dia que eu executei a compra, com a perda de 0,58% e menos 0,1% no capital total. Depois da minha saída, o ativo chegou até ficar no 0 a 0 em relação ao meu preço de entrada. Veio aqui para cima próximo dos R$71, mas depois terminou perdendo força, vindo inclusive a perder as mínimas do pregão anterior, desconfigurando aí uma possível formação de fundo ascendente aqui ao GPA3. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda-feira.